Você já se perguntou o que a Bíblia realmente quer dizer, capítulo por capítulo? Assim, no fundo mesmo? Imagina só entender as Escrituras de um jeito claro, profundo, e ver isso transformar sua vida de verdade. Não pule este conteúdo, sério. A jornada começa agora, leia a descrição para não perder nada, tá? Fica com a gente. Olá, eu sou Laura Mendes, sejam muito bem-vindos ao nosso 8 bits de informação útil. É uma alegria ter a sua companhia. E eu sou Eduardo Mendes. É ótimo estar aqui com vocês, começando mais essa conversa. Bem-vindos! Aproveita e já segue a gente no Spotify para não perder nenhum episódio dessa nossa jornada. Isso. Lá no Spotify você pode encontrar a gente também como 8 bits de palavras transformadoras. É o mesmo conteúdo. E claro, se inscreve lá no nosso canal do YouTube também. Ajuda demais a gente. Bom, hoje a gente está começando algo especial, né? Uma análise, completa da Bíblia Sagrada. Do começo ao fim, ou melhor, do livro que a gente sentir de começar. É isso mesmo. E hoje a gente mergulha em Zacarias. A ideia é ir capítulo por capítulo, sabe? Com uma linguagem que todo mundo entende, mas sem perder a profundidade. Exato. A gente quer refletir junto e, principalmente, pensar em como aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Porque a Bíblia é viva, né? Com certeza. E olha, não deixa de conferir a descrição do episódio, tá? Lá a gente coloca um resumo do que vamos conversar, os destaques de cada capítulo, ajuda a acompanhar. Perfeito. Então, que Deus abençoe seu tempo conosco, que seja um momento de muito aprendizado e crescimento para todos nós. Amém. Vamos lá, então? Começar nossa conversa sobre Zacarias, capítulo 1. Vamos sim. Hoje a gente está mergulhando no material que aborda o livro de Zacarias. As fontes levam a gente por uma jornada cheia de visões complexas, né? E profecias messiânicas também, além daquele chamado forte ao arrependimento. Tudo isso num momento bem crítico da história de Israel. A missão aqui é tentar entender o essencial desses 14 capítulos, né? Destilar o que é mais crucial. Exato. E o contexto é fundamental aqui. O material mostra que Zacarias aparece logo depois do exílio na Babilônia, certo? Certo. O povo tinha voltado para Jerusalém. Isso, mas o ânimo, estava lá embaixo. A reconstrução do templo parada. É nesse cenário que a mensagem começa direta. Voltem para Deus. Abandonem o que levou vocês para o exílio. E logo de cara, né? O texto já entra num simbolismos bem densos. Aquelas visões noturnas, cavalos de cores diferentes patrulhando a terra. Chifres que representam nações opressoras sendo derrubados por artesãos. Isso parece indicar, uma supervisão de Deus e um julgamento vindo sobre os inimigos de Israel, né? Pois é, e a visão seguinte do cordel de medir Jerusalém, achei muito interessante. Sim, a promessa não é de muro físico, né? Mas de uma cidade aberta, com o próprio Deus sendo um muro de fogo ao redor e a glória dele bem no meio. Isso sugere uma proteção, uma presença divina que vai além de qualquer muro de pedra, né? Uma restauração mais profunda mesmo. Exatamente. Outra imagem forte que as fontes trazem é a do sumo sacerdote Josué. Ele tá lá com as roupas sujas, sendo acusado por Satanás, mas aí Deus defende e purifica ele. Nossa, isso é poderoso. É um símbolo claro da justificação pela graça, né? Da remoção do pecado, não só do Josué, mas do povo todo que ele representa ali. E aí que surge a primeira menção ao renovo, aquela figura messiânica que viria. Sim, o renovo. E essa figura volta a aparecer. Ligado a isso tem a visão do candelabro de ouro e das duas oliveiras, que representam Zorobabel, o líder civil, e Josué, o líder religioso. E a mensagem-chave ali, né? Que a reconstrução não seria por força humana. De jeito nenhum. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A capacitação vem de Deus. É central isso. Depois as visões ficam um pouco mais sombrias, né? Aquele rolo voador com maldições contra quem rouba e jura falso. E a mulher dentro do cesto sendo levada para a Babilônia, simbolizando a retirada do pecado da terra. É um reforço da necessidade de santidade, sem dúvida. Com certeza. E essa ênfase na justiça, na retidão, ela fica ainda mais clara quando o povo pergunta sobre continuar os jejuns que eles faziam lá no exílio. Verdade. A resposta de Deus, segundo as fontes, questiona a sinceridade, né? Para que jejuar se não tem justiça social junto? Se não cuidam dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres?
se ficam maquinando o mal uns contra os outros. Ritual sem prática. É vazio. Totalmente vazio. Isso leva a gente para aquelas profecias mais diretas sobre o futuro. Os capítulos 9 e 10 falam do julgamento das nações vizinhas, mas também da vinda de um rei a Sião. Aquele rei justo e salvador, humilde e montado em jumento. Uma imagem messiânica claríssima, né? Apontando para um tipo diferente de realeza, não baseado em poder militar. Mas em humildade e justiça. Lindo isso. E o capítulo 11, com aquela alegoria dos pastores, é intrigante. O bom pastor é rejeitado, o salário dele é avaliado em 30 moedas de prata. Oh, nossa, um eco sombrio da traição de Jesus, né? E ele é substituído por um pastor inútil. Simboliza a rejeição da liderança de Deus pelo povo e as consequências disso. Pesado, né? E os capítulos finais, 12 a 14, aí o tom intensifica mesmo. Falam de Jerusalém cercada, mas Deus defendendo. E tem a promessa do derramamento do Espírito de graça e súplicas, o povo olhando para aquele a quem traspassaram e chorando por ele. Uma passagem, nossa, muito forte e misteriosa. E tudo culmina na descrição do dia do Senhor. Um dia de batalha, sim, mas também de purificação radical. Uma fonte aberta para limpar o pecado e de transformação cósmica. A geografia muda. Deus reina sobre toda a terra. E até as coisas comuns, os utensílios, se tornam santos ao Senhor. Uma visão do fim dos tempos mesmo, né? Onde a santidade de Deus vai estar em tudo. Exato. É uma visão escatológica poderosa. Analisando todo esse material de Zacarias, a gente vê um fluxo, né? O chamado arrependimento agora, a lembrança dos erros do passado e esses vislumbres do futuro. Futuro de juízo, mas também de restauração gloriosa, messiânica. E a tensão entre a nossa responsabilidade humana e a soberania de Deus é muito presente o tempo todo. Com certeza. E fica aquela questão, né, que vai além do texto em si. Se a mensagem principal envolve ver a mão de Deus e a esperança de restauração, mesmo no meio das ruínas, depois de falhas graves, como que essa perspectiva pode, sei lá, informar o jeito que a gente interpreta os ciclos de crise e reconstrução em outros lugares, na nossa vida pessoal ou na sociedade? Boa pergunta para a gente pensar. Como essa esperança de Zacarias ecoa nos nossos desafios de hoje? Fica a reflexão.